Agora você vai aprender a salvar no formato GIF com um fundo transparente. É um formato bastante usado para quem trabalha com layouts para web. Porém, tem um limite de 256 cores. Então, se você trabalha com objetos chapados, cores sólidas em objetos, você tem uma ótima qualidade. Porém, com gradientes como este aqui, do reflexo, já não fica tão legal, principalmente quando você salva com um fundo transparente. Por isso, este objeto aqui eu vou selecioná-lo e pressionar o comando Ctrl 3, que é a mesma coisa que eu tirar a visibilidade do layer aqui ou do sublayer para esconder o objeto. Quando eu tenho um fundo sólido, chapado, uma cor única, que é este caso aqui o fundo preto, o próprio painel do Save for Web and Devices e as opções da configuração do formato GIF me permite retirar esta cor. Só que se eu tenho um fundo com diversas cores aqui, então tire a visibilidade do layer também para isolar apenas o objeto. Porque ao contrário do formato JPG, o fundo transparente aqui, que no caso seria tirar a visibilidade do fundo preto aqui, essa área branca corresponde à transparência. Já no formato JPG, que não suporta transparência, é convertido realmente para um fundo chapado branco. Mas o formato GIF permite retirar esta cor aqui. Eu vou em File, Save for Web and Devices, no modo For App aqui, eu tenho aqui as configurações do meu GIF. Então eu mudo aqui para o formato GIF. Eu tenho a quantidade de cores que eu quero utilizar. O máximo é 256 que eu posso colocar por aqui. Coloco no modo de interpretação dessas cores. Eu vou colocar no modo seletivo. Vou colocar então o valor aqui 256 cores, que é o que permite o máximo de cores. Eu posso excluir aqui pela tabela de cores e até acrescentar transparência, como é o caso que faremos aqui com o fundo preto. Então seleciono aqui o conta-gotas, eyedropper, clico aqui no fundo preto, perceba que ficará selecionada a etapa mais escura aqui, clico aqui, ó, ficou selecionado, e eu tenho este botãozinho aqui. Eu clico, transforma em transparência. Neste modo aqui eu deixo sempre no modo seletivo, o modo aqui de cor, a redução de cor. Este outro modo aqui, essa caixa de opções, ela é responsável pela configuração de interpretação de interpolação entre as cores, de uma etapa, principalmente de um gradiente para outro. Então olha só como fica a diferença. Eu coloco no Diffusion, olha como que mostra mais detalhes do gradiente aqui para mim. É que aqui está em 256 cores, eu vou reduzir aqui para 50, por exemplo, 50. Coloco aqui no Diffusion ou Noise. Então vai perdendo qualidade na transição de uma cor para outra. Vou colocar aqui no modo Pattern, que é o mais aconselhado para que mantenha uma boa qualidade na transição de cores. Já retirei o fundo. Habilite isso, esse checkbox, que determina se vai ter transparência ou não. Né? Quando tem essa opção do Jitter, Jitter é isso aqui, ó, que é a transição entre as cores. Eu coloco no Jitter, eu não tenho opção nenhuma transição. Ó, pode ver que aparece bastante aqui, ó, a ondulação aqui do gradiente entre uma transição de uma etapa para outra. Perde aquela suavidade. Então eu deixo aqui no Pattern, ó como fica mais suave. Já viu aqui que o Diffusion aparece um pouco, e também no Noise. No Noise até que ficou bom aqui. Noise e Pattern são os mais adequados aqui. Interlaçado, esse modo aqui é como no JPG para download, ela aparece pedacinho por pedacinho de acordo com a leitura da imagem pelo carregamento da web, né, pela transferência do arquivo. Pode deixar habilitado ou não. Aqui eu já expliquei como você esconde a cor, né? Você pode selecionar outra parte mais escura, que também tem mais uma área preta. Você clica e ela esconde a área preta, tem mais uma área escura. E você pode voltar a cor também, ó. Seleciona ela aqui pela tabela de cores, clica e seleciona, e clica no mesmo ícone aqui, ó. Ela volta a cor. Mesma coisa com o fundo aqui, ó. Clica aqui, voltou o fundo. Só que eu vou retirar a visibilidade do fundo. Aqui esse Web Snap corresponde porque a web trabalha com certas cores que não são, por exemplo, tem etapas de cores, tipo uma tonalidade de cor, por exemplo, que não é suportada, ela é mudada quando você salva no formato para web, uma tonalidade de azul, por exemplo, que não tenha na paleta de cores da web. Então essa cor aproxima ou não a cor mais próxima, né? Olha só como fica diferente, ó. 100% da web. Olha só como é que ficou aqui a tabela de cores. Deixar em 0 aqui é o mais adequado.
deixo em 0, 0 ou no valor máximo de 10%, eu coloco depende muito da imagem. Colors eu coloquei 50, depende da imagem também, cada caso é um caso, como eu já falei. Você pode salvar o seu preset e agora clique no botão Save. Vou escolher o nome do arquivo, pode ser exportar mesmo, salvar para o formato GIF, salvou o seu arquivo com o fundo transparente. Vou lá em File, Place agora, aqui a imagem está com o fundo transparente e ela é importada aqui, olha só como ela tem realmente o fundo transparente. Ó. Diminuir o tamanho, ó, tem o fundo transparente. Eu tenho aquelas mesmas opções aqui, eu vou voltar lá no File Save for Web and Device. Eu tenho aquelas mesmas configurações de Image Size, para determinar o tamanho da imagem, se mostra a outra página ou não. Muito simples aqui as configurações. O GIF não é um formato que você consegue ter uma boa qualidade de imagem, só como eu falei, com cores chapadas. Aí você tem um resultado bem legal. O interessante mesmo é o tamanho do arquivo, fica bem reduzido o tamanho do arquivo, né? São detalhes aí. Não tem muito segredo, utilize também este formato quando necessário, principalmente para exibição na web, em websites. E é isso aí. Na próxima aula eu vou falar sobre este outro aqui, que é o PNG24, que tem suporte também a exportar o arquivo com fundo transparente, mas tem uma qualidade muito maior porque suporta muito mais cores. Então, até a próxima aula.